Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Sábado, dia 27 de setembro de 2025. Acabou de passar uma borboleta amarela aqui. Linda. E tá no meu coração duas palavras: Rosh Hashanah e vida afetiva. Então, Rosh Hashanah, vida sentimental. Ou Rosh Hashanah e casamento. Então, Rosh Hashanah é ano novo judaico, né? E vida sentimental, um recomeço, um novo ano, um restart da sua vida sentimental. O que toda mulher inteligente deve saber. Steven Carter e Julia Sokol, vou fazer comentários. Eu sou Melissa, sou cristã, sou uma pensadora. Vem comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Que Deus abençoe essa novidade no seu coração. Ontem Deus estava falando para mim sobre o quentinho no coração. Que haja isso, sabe? Eu me sinto bem, eu me sinto amada, eu estou bem, eu sinto. Eu estava vendo um vídeo hoje que estava explicando um pouco sobre trauma em relação à infância. E fala que a criança precisa de 3 coisas para ela se desenvolver de forma saudável. Se tornar um adulto saudável em relação às suas emoções e possa conseguir desenvolver os relacionamentos de forma saudável. Vamos ver se eu consigo falar sobre isso em relação a esse ano novo, né? Esse Rosh Hashanah. São 3 itens importantes, que é a segurança, a estimulação e a conexão. Segurança, estimulação e conexão. E o mais importante dos 3 é a conexão. Essa segurança eu entendo como você é o que a maioria das pessoas dizem, né? Por exemplo, dentro de um relacionamento, temos condições financeiras para nos casar? Nós temos uma casa, nós temos emprego, né? E aí no meio nós temos a estimulação. Que no vídeo que eu estava vendo, essa estimulação, ela dá abertura para a criatividade. Então eu entendo assim, nós temos abertura para resolver as coisas juntos, para resolver os problemas juntos. Nós temos essa criatividade, nós temos estímulos dentro do relacionamento. Enfim, nós montamos coisas juntas, nós fazemos coisas juntas. E a conexão é a conexão emocional. É o abraço, é você escuta a pessoa te escuta. É o sentimento, né? É a validação, é a presença. Assim que eu entendi. E aí, no vídeo eu estava explicando o seguinte, que desses 3, o mais importante é a conexão.
E aí eu penso o seguinte, eu fui pro meu caso, né? Eu pensei que quando era criança, eu tinha bastante segurança dos meus pais. Eles sempre me pareceram fortes e que demonstravam ter essa estrutura familiar, essa segurança. Mas não tinha quase nenhum estímulo, então nós não tínhamos criatividade juntos. E também pouquíssima conexão. Eu não me sentia, não sentia que eles me escutavam, que eles me enxergavam, entendeu? Então faltou a conexão e o estímulo. E aí, dentro desse ano novo, eu penso que dentro de um relacionamento, ele vai amadurecendo que nem uma criança, né? E talvez, o último áudio que eu fiz para vocês sobre relacionamento foi o fim de um relacionamento e agora eu falo de início. Às vezes, algum relacionamento terminou porque nós não cuidamos bem dessa criança, né? Desse relacionamento, faltou alguma coisa. Ai, mas eu dava tanta segurança para ele, para ela, né? Às vezes faltou estímulo e conexão. Ou, enfim, alguma coisa desses três faltou, entendeu? Desse tripé. Aí tem uma palavra que sempre todo mundo tá falando isso, né? Família disfuncional. Aí eu comecei a entender que existe uma desfuncionalidade que ela não é aparente, que é em relação à falta desse tripé. Que você pode ter o pai e a mãe, ou você pode ter um marido, uma esposa, que aparentemente dá essa estrutura, mas faltando um dos três, o seu relacionamento já fica disfuncional. Que é o que ele fala, que quando falta, por exemplo, a conexão, a pessoa não te escuta, né? A pessoa tá ali cumprindo, te dando segurança, cumprindo com o aspecto material, talvez, mas não tem conexão. Você sempre vai estar rodeada de pessoas e se sentindo vazia, sozinha. Enfim. Aí o livro já está acabando. E engraçado que ele vem justamente na parte que vai falar sobre do fim para o início, parece. As mulheres inteligentes sabem que alguns homens jogam as mulheres umas contra as outras. Esses homens devem ser evitados. Quando eu li isso aqui, eu pensei logo na história da mulher, entendeu? Eu vejo ao longo da história um movimento dos homens pelos homens e das mulheres pelos homens contra as mulheres. Eu não sei se você já percebeu isso, então perceba, olha para trás e veja isso. Os homens lutando por eles e as mulheres lutando pelos homens umas contra as outras. Eu nunca percebi ao longo da história as mulheres
se apoiando, né? Ó, depois eu vou explicar direitinho. As mulheres inteligentes sabem que um homem que odeia as mulheres às vezes consegue fazer as mulheres se odiarem. O homem que está fazendo você sentir que precisa ser a melhor para obter a atenção, a aprovação dele, tem um problema em relação às mulheres que você não pode solucionar. Os homens que precisam colocar as mulheres competindo por seu amor não conseguem ter um relacionamento verdadeiro. Os homens que costumam comparar as mulheres com quem se relacionam não são apenas exigentes, são narcisistas. Um homem que tem duas mulheres brigando por ele provavelmente não merece nenhuma delas. Então, tem algum momento da história, sim, né? Que a gente pode dizer que a mulher começa a brigar pelos direitos dela. Eu não sei se começa em 1910, 1920, né? Alguns movimentos das mulheres por liberdade, que é o feminismo. Só que, a meu ver, isso é feito de modo errado. Então, assim, eu acho que naquele ponto, quando a mulher chega em 1910 e 1920, ela já está bastante traumatizada. Esse olhar que eu faço é como, imagina que a mulher, você pegasse a mulher como se fosse uma mulher que atravessasse todas as gerações. E ela viesse caminhando de lá do passado para cá, do início para cá. Desde a queda, e ela vem caminhando com tudo que fizeram com ela. Porque lembra que a maldição era que o homem ia subjugá-la? Então ela veio caminhando, tropeçava e caía, né? Muitas vezes levava pedradas, né? Passava por processos injustos, né? Porque ele tinha. Então, e aí ela chega lá por 1920 como essa criança, entendeu? Que precisava ser amada e não foi. Então ela está toda ferida, traumatizada. E o que acontece com uma pessoa que apanha muito? Enfim, eu tô aqui na minha varanda, tomando café, o dia tá lindo. Já brinquei com a minha filha, de várias brincadeiras. E eu penso bastante sobre isso, sobre quem é a mulher hoje. Por que ela está se tornando, né, fria? Deus me falou por esses dias muito sobre a temperatura, né? O frio, o quente, coração quentinho. E aí eu vou falar para vocês que a mulher, ela foi preparada por Deus para ter o coração quentinho, para desenvolver a maternidade, para amar esse homem, né? Ela nasceu para amar, para se doar, para abraçar. Ela é doce, entendeu? Ela é doce, ela é pura doçura, delicadeza. Ela dá colo, nossa, como ninguém, sabe? Ela que é aquela que gera, que dá o sangue pelos seus filhos, que amamenta, que espera, né? Só que
tem duas coisas que modificam a gente. E pra caramba. A dor ou o amor fazem grandes efeitos em nós. Então a dor, ela estraga feio. A dor, eu vou dizer, o que eu tô vendo? Ai, às vezes é difícil de traduzir em palavras. Deformidade. É isso que eu vejo uma mulher deformada. Ela está deformando o rosto, que é a identidade, ó. Eu sou, é isso que eu sou, mulher. Já não é mais, por quê, como antes? Porque ao longo da história a dor foi deformando, a dor deforma a pessoa. Entendeu? Só que você cai e você levanta, você cai e você levanta. Essa deformidade é dentro. E talvez seja até uma deformidade genética, não sei. Estou dizendo para vocês o que eu vejo, né? Que as coisas não acontecem à toa. E são efeitos coletivos, entendeu? Então, quando o homem e a mulher caem, vocês aguentam, né, um pouco do que eu acho. Enfim, é a minha visão cristã sobre o Jardim do Éden e tudo que aconteceu até aqui. Inclusive sobre a lei mosaica, que ajudou muito a bater nessa mulher. A bater de verdade, com pedras ainda. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma criança agachando e pegando uma pedra relativamente grande, porque achou bonita. Nossa, para quê? Eu já fui lá para a época de Jesus e imaginei isso. Meninas de 5, 6, 7, 8, 9, 10, adolescentes, junto com a mãe, com a tia, com a avó, pegando as pedras e já aprendendo a cumprir a lei de Deus, a matar outras mulheres. Entendeu? Então, nada, principalmente coletivo, acontece à toa. Tem uma explicação, tem uma lógica, tem uma causa. E a causa é a dor, é o sofrimento. E existe, olha que está falando, o homem que odeia mulheres. E ele, geralmente, olha lá, ele está com duas mulheres e não sabe com qual fica. Ele é muito exigente. Ó, ele faz você competir com outras mulheres por ele. Ele faz você sentir que você não é suficiente para ele. Ele faz você odiar outras mulheres. Porque ele odeia mulheres. E aí, desculpa, vou ter que falar essa parte. Eu não sei se é interessante para você, mas para mim, como mensageira, porque eu sou a mensageira. Então, essa mulher, ela vem caminhando, em algum momento, ela começa a entender que ela sente a vontade, não é bem a vontade. Enfim, depois de muito tempo, muitos mil anos, muitos milênios, ela entende que é aquele momento dela lutar pelos direitos dela, que é lá por 1910, 1920, né? Só que ela começa a fazer isso da forma errada, a que eu entendo, né? Ela não só luta pelos direitos dela, né? Pelo direito, por exemplo, de trabalhar, de votar, de dar sua opinião. Ela aprende a lutar também contra ela mesma.
ela começa a questionar as suas próprias qualidades e ela não vê assim, mas é um processo interno. Ela quer se igualar àquele que a odiou, não que a odiou, e é estranho isso, eu vejo isso. Ele me odeia, mas ele precisa de mim. Então, não sei se ele me ama, se ele me odeia. Ó, venho apanhando por toda a história. Né? Venho sendo calada, silenciada, sofrendo muitas coisas, né? E aí, o que eu vejo? O problema dela não era ela. E não era ela, e era ela muitas vezes que criava os filhos para perseguir outras mulheres, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o problema não era ela. O problema estava nele. Ele tinha que mudar e não ela. No que ela tinha que mudar? Que muitas vezes a mulher, ela persegue outra mulher para agradar um homem. Entendeu? Então, eu acredito que, por exemplo, no caso dos apedrejamentos de mulheres, eu acredito que as mulheres deduravam outras mulheres. Porque uma mulher sabe melhor da rotina da outra, dos segredos da outra, entendeu? Porque elas estão mais próximas. Os homens estão cuidando dos assuntos deles. Trabalho, dinheiro, impostos, guerras, enfim. Mas as mulheres não. E elas se traem. Elas se traem. Só que é engraçado que, olha só, Jesus trai um homem que eu diria que era o marido dessa mulher infiel para ajudá-la. Então ele faz o caminho oposto. Porque na verdade ele sabia, né, que não estava sendo usada a mesma medida ali de justiça para ambos os casos, né? Porque o marido também deveria ser condenado. Todos os maridos ali da região deveriam ser condenados, porque todos eram infiéis. Todos tinham uma segunda opção. E dentro das casas ainda. Enfim, desculpa. Então, quem tinha que mudar era o homem. Mas como o homem não muda, o que ela faz? Então eu mudo. Já que ele não fica com o coração quentinho, eu me torno fria para ele. Que é um modo de... ativo o modo vingança. Entendeu? Já que ele não muda, mudo eu. Eu mudo, eu distorço a minha personalidade, a minha identidade. Eu tento ser igual a ele em tudo. Forte, mais fria. Entendo todas as minhas qualidades femininas, se alguém disser, como negativas. E aí eu já nem sei quem eu sou, né? Então, com o tempo, ela já nem sabe quem é. Ela já não consegue também amar os processos naturais, como menstruação, gestação. Ela não reconhece
os fetos, né? Então ela se desapega da prole. Então ela vai sendo deformada na identidade dela como modo de proteção, para que ela não sofra mais. E talvez haja uma memória, sabe assim, ancestral, de que foi ele que me fez sofrer. Foi por causa dele. Então, eu não quero esse homem. Eu sofri muito tendo os filhos, né? Eu sofri, ele não reconhecia. Então, essa memória ancestral que faz, eu imagino, né? Com que a mulher, ela começa a buscar outros caminhos que não o seu parceiro, não o homem, não Adão, outras Evas. Aí, para mim, de lá para cá, de 1920, né? Em algum momento começa a surgir sabe o que eu sinto? Como se eu tivesse aqui no meu posto de mulher e já que, né, eu vou me afastando de quem eu sou como mulher, então eu vou indo para o lado. Vou indo para o lado, vou indo para o lado e aqui tem um homem, né? Que, lembra que fala que o texto, homens que odeiam mulheres, tem um outro tipo de ódio, que é aquilo que eu tô vendo, Ele vai caminhando para o lado da mulher. Ela vagou o espaço dela. Não é que vagou o espaço dela. Ela não está firme naquilo que ela é. Então, ela vai indo para o lado, que é essa frieza, né? Que é tentar se equiparar ao homem. Então, ela foi indo para o lado, vagou um espaço. E esse homem, ele vem vindo para o lado da mulher e pá! Ele se identifica já como mulher e ela não. Porque vagou, ela que deu espaço para ele, entendeu? Na deformidade daquilo que, com o tempo, a dor foi fazendo nela e ela criou um caminho para curar isso através da deformidade, da personalidade, de quem ela é, dos gostos dela, de como ela se identifica. Então, esse homem que odeia a mulher de uma outra forma, não como aquele homem que ele precisa de mim, mas um ódio, eu não preciso de você, eu quero ser você. É um outro tipo de ódio. É um outro tipo de subjugação. Eu fico no seu lugar. Você mesma escolheu vagar, né? Dar a vaga, dar o lugar para mim. Então eu me coloco no teu lugar, eu te substituo. Que é o que acontece hoje e para frente mais. Enfim, aí eu encerro esse assunto, né? E vamos para o ano novo. As mulheres inteligentes sabem que, em um bom casamento, ambos os parceiros têm espaço para crescer, a autoestima é fortalecida e não ameaçada. Ambos os parceiros têm direitos iguais. O sexo nem sempre é perfeito, mas isso não tem importância. A independência é incentivada. Interesses diferentes não constituem ameaça. As tarefas são compartilhadas, as diferenças são negociadas, há espaço para uma troca sincera. As mulheres inteligentes sabem que todos os relacionamentos duradouros possuem uma lista de situações que precisam ser
negociadas. Precisa ter criatividade, precisa ter os três juntos, né? Mas aqui fala sobre a criatividade. Precisam interagir, resolver problemas juntos. As mulheres inteligentes sabem que... Não, antes de eu continuar, eu tenho uma memória muito bonita com os meus pais. E aí eu quero contar isso pra vocês, porque eu sinto um quentinho muito grande no meu coração, sabe? Toda vez que eu lembro da gente entrando no restaurante barato, um restaurante popular que tinha dentro de um supermercado. Eu nunca pude falar isso para os meus pais, porque também eu sou autista, né? Então, muitas vezes eu estou sentindo as coisas e não consigo comunicar o que eu, né? Eu não sei o que era para o meu pai aquele dia ou aqueles dias em que a gente ia naquele restaurante barato. Talvez ele pensasse, poxa, eu sempre levava eles naquele restaurante e eu não posso. Eu estou levando eles nesse restaurante popular. Eu não lembro se tinha prato feito, mas era um restaurante dentro de um supermercado no centro da cidade. Nossa, e aqueles dias eu amava aqueles dias, porque eu sentia, uau, olha, meu pai está com dificuldade financeira. Eu sentia um gosto de aventura, sabe? Como se a gente estivesse atravessando juntos um momento difícil, e parece que quanto menos ele tinha dinheiro e ele fazia algo por mim, eu sentia assim, olha como ele me ama, sabe? Eu sentia a dificuldade dele de fazer algo, mas ele fazia mesmo assim. Nossa, então se meu coração, toda vez que eu lembro de eu entrando naquele restaurante, ele não sabe. E infelizmente eu não... quem sabe ele escute lá do céu, né? Pai, o quanto eu me senti amada entrando naquele restaurante barato. Porque eu sabia que você não podia pagar aquilo, mas você estava ali fazendo. Tipo, sabe quando alguém faz algo além das suas forças? Eu sentia isso. E era eu, a minha mãe, meu irmão, né, e meu pai, então 4 pessoas. E a gente sentava ali para comer naquele restaurante. Era um restaurante popular, mas bem limpinho, bem organizado, sabe? Muito gostosa a comida. E nossa, enfim, eu senti assim que a gente, sabe, que nem Indiana Jones, que você vai passar por uma prova e todo mundo, a gente passava unido juntos. Então toda vez que tinha algo difícil e a gente passava junto, a gente comia junto, nossa, eu sentia assim como se eu estivesse num parquinho da Disney, sabe, num carrinho. Não sei se você já foi. E aí você desce naquela... tem aqueles carros... acho que, não sei se é na Disney. Na Disney tem também, na Universal Studios também tem aqueles carrinho que desce tipo cachoeira, né? Na água. E aí você sente assim, quando você passa por essa situação com alguém que você ama, você fala, uau! Sabe, parece que você vai para outro patamar, sabe, esse relacionamento. E... sei lá. Que essa questão do estímulo, né, a questão da criatividade. Eu não sei se a minha filha sente isso, mas eu sentia com meu pai, sabe? Eu sentia isso. Tinha dias, por exemplo, que ele me deixava na escola, eu sabia que ele não podia dar o dinheiro do lanche, mas ele me dava.
Eu até queria dizer para ele não me dar o dinheiro do lanche, porque eu não estava lanchando. Eu estava guardando aquele dinheiro. Eu não falava para ele. E eu sentia, nossa, quanto que o meu pai me ama, eu sei que ele não pode me dar esse dinheiro. E aí eu guardava aquele dinheiro, e aí depois ele sabia, né, que eu guardava o dinheiro do lanche. Acho que depois ele acabou sabendo. Às vezes eu até emprestava para ele. E eu me sentia muito amada. Toda vez que a gente atravessava, sabe, uma situação juntos. Enfim. Eu me sentia mais amada do que nos tempos bons. O que é, enfim, não sei. Não sei explicar isso. Mas eu acho que essa parte da criatividade. Olha só, tem um livro ali que eu quero dizer para vocês, que deforma a qualidade da mulher, que a mulher ela nasceu para se sacrificar pela prole, sabe? E tem um livro ali que ele fala que os filhos, do Dante Donatelli, eles são... ele vê os filhos como algo bem negativo. Quer ver? Eles são os novos tiranos. É, isso mesmo. Os filhos são os novos tiranos. Eu estava ouvindo o áudio que eu fiz para vocês e eu pensei, meu Deus. Então, por isso que tem essa mulher que se deformou na sua personalidade porque sofreu demais, ela entendeu, né? O corpo é meu, o feto é um tirano, ele quer roubar a minha liberdade, né? O homem também, ela começa a lutar contra o homem, só que a mulher, ela não é nada sem o homem não é nada sem a mulher. Entendeu? Toda a criação foi feita em pares. Isso não é, porque muitas pessoas têm pregado sobre independência. Não é independência, isso é errado. É interdependência. Não existe nenhuma espécie em que o masculino e o feminino são totalmente independentes. Então, não existe espécie. É interdependência. É um que precisa do outro. De forma saudável, é claro, mas se precisam, é pertencimento isso. E não é só o feto que precisa da mãe, a mãe precisa do feto. Porque quando ele está dentro de você, sabe aquilo que as pessoas falam de essência, do ser? Você entende por que você foi criado, cada parte do seu corpo, né? Então, quando ele fala que os filhos são tiranos, eu entendo que, por exemplo, essa mãe, quando ela sabe quem ela é, quando ela não luta contra... Porque, assim, lutar pelos seus direitos é diferente de enxergar o homem como inimigo. Entendeu? Porque se você luta contra o homem, desculpa, você está lutando pela destruição, pela sua autodestruição. Porque ele é como um espelho, você olha para ele, você está junto com ele. É a mesma coisa quando você está com a criança ou com o feto. Você faz sentido com ele. Eu faço mais sentido com ele do que sozinha. Muito mais. Eu faço muito mais sentido como mãe também. Eu sou como uma caneta, você não vai me dar papel? Porque eu quero escrever, entendeu? Então eu faço sentido com ele e com os filhos que ele me dará, entendeu? Com os filhos que ele me deu ou está me dando.
existe independência, é interdependência. E se você vê o outro como inimigo, como o homem viu a mulher como inimiga, ele estava lutando contra ele mesmo quando lutava contra ela. Então, quando a mulher faz esse sacrifício pelo feto, e a natureza é assim, né? Toda fêmea de toda espécie, ela é criada para se sacrificar pela prole, e não a prole ser, é como assim, eu não sei, quer ver? É como matar o futuro pelo passado, ou matar o presente pelo passado, não tem sentido nenhum isso. Você faz um sacrifício agora, sei lá, você poupa um dinheiro pelo futuro. Como é que você, sabe? Não tem sentido isso. Então sempre é daqui para lá. A mãe sempre é o passado, o feto sempre é o futuro, independente de qualquer situação. Ela é o passado, ele é o futuro. Ela é a flor, ele é o fruto. Sempre o feto vai ser o futuro. Então, quando ela faz esse sacrifício, como eu disse, nossa, eu me sentia tão amada quando meu pai fazia um sacrifício por mim. E quanto mais a situação dizia, olha, ele não pode, é difícil, ele está sem dinheiro, ele está assim, está assado, está passando por tanta perseguição, isso. Mais, e ele fazia algo por mim, mais eu me sentia amada. E não foram nós, pensando bem, isso me analisando. Eu me sinto mais amada nessas situações difíceis, mesmo que ele tenha me dado algo inferior que ele já tenha dado antes. Porque eu sei que ele teve que se esticar para fazer isso, que ele teve que, sabe? Então, eu não sei, eu sinto o seguinte, que o homem precisa fazer isso pela mulher, a mulher por ele e pelos filhos, entendeu? Falta amor, sabe? Um pelo outro e falta amor pela prole. Aí eu vou terminar por aqui. Para mim falta amor. Falta amor, falta sacrifício, falta tudo isso. Entende? Enquanto cada um está lutando por si, na verdade está lutando contra si. E às vezes esses espaços onde você tem que lutar tá ficando vago, né? Esses espaços, por exemplo, a mulher não teria que lutar pela prole, ela está deixando o espaço vazio, porque ela está deixando que outras pessoas falem por ela, ou ela está lutando contra. Então, enfim, eu acho que eu queria terminar falando do Ano Novo, né, do Rosh Hashanah. Perdão. É isso, perdão. Eu perdoo. Perdoo quem? Perdoo esse homem. Perdoo esses homens. Ou se você é homem, perdoa essa mulher, eu perdoo essas mulheres. Ou perdoa a parte de mim que odiou a figura feminina. Ou perdoa a parte de mim que odiou a figura masculina. Eu entendo que eu preciso dele, ou que eu preciso dela. Que a gente é interdependente. E eu entendo que não é eu me esfriando que as coisas vão melhorar. Não é, eu não preciso ser
como um homem. Eu não preciso, sabe, mostrar uma personalidade que não é minha para agradar. A minha riqueza está dentro daquilo que eu sou. E uma casa, é isso que eu vejo, subdividida contra si mesma, não subsistirá. E essa casa eu vejo como a representação, o homem como humanidade, junto com a sua mulher e seus filhos. E essa casa está sendo subdividida porque a mulher está vendo o homem como inimigo, o homem está vendo a mulher como inimiga, ou então o homem está tentando ser essa mulher, a mulher está tentando ser esse homem. Tudo porque eles se sentiram feridos e eles estão lutando contra a prole. Então a casa está extremamente subdividida, está um lutando contra o outro. É claro que quem mais está sofrendo e vai sofrer é a prole, porque a prole, ela não sabe nem falar, ela está ali dentro, quieta, né, suportando tudo. Então, eles não querem mais fazer nenhum sacrifício, um pelo outro ou pela prole. Eles estão completamente cegos, buscando tesouros. E como eu disse, lembra? Parece que quanto mais difícil a situação, e a pessoa, parece que a pessoa se estica. Sabe que eu vejo assim? Um braço que tem, ó, uma coisa que eu quero te dar, mas eu não alcanço, e parece que vem alguém e estica esse braço, e você pega e te dá. Eu nem podia, o braço não alcançava. Que são essas... Ai, não sei, inexplicável. A pessoa morre, igual meu pai já morreu, e eu fico com essa sensação, né? De ser amada. Eu não sei se meu pai pensava, porque assim, meu pai já foi uma figura pública também. Meu pai já teve grandes conquistas empresariais, né? Já teve editora de livros. E aí ele tinha não só matriz, como filiais. Então, eu não sei o que ele achava que eu me sentia orgulhosa dele. Nossa, minha filha, que era quando ele, entendeu? Estava no auge, ou quando ele aparecia. Não, não era. Não era. Todas as memórias em que eu me senti orgulhosa dele, em que eu me senti amada, foram nesses momentos de travessia, sabe? Exatamente. Então é isso. Tchau. Que Deus abençoe o seu ano novo, que traga um coração quentinho, né? Em nome de Jesus, que você encontre um homem que não lute contra você, mas lute por vocês dois. Ou que você encontre uma mulher que não lute contra você, mas lute por vocês dois, que lutem pela prole. Amém. Que se amem em toda e qualquer situação, que tenham esse tripé, que é importantíssimo, é segurança, estímulo e conexão. Segurança, estímulo e conexão. Amém? Que resolvam problemas juntos, sempre resolvam os problemas, que seja um relacionamento duradouro para sempre, que estejam presentes, que tenham diálogo, que se amem, que sejam criativos, que sejam divertidos, que promovam paz um ao outro, alegria, que se amem, que se sacrifiquem um pelo outro, que se suportem, enfim, que sejam felizes,
que sonhem e realizem juntos. E quando a mão de vocês não puder alcançar algo um pelo outro, que é o que eu vi, existe uma mão que, não sei se você lembra, nossa, eu não podia fazer isso pelo meu filho, eu não podia fazer isso pela minha esposa, eu não podia fazer isso pelo meu marido, mas parece que veio uma mão lá de cima e fez com que você virasse, sabe aquele herói, como que chama, que ele se estica? Isso, esticou, parece que a sua mão virou uma massinha assim, ó, e você alcançou, você passou, né? Você fez aquilo e você nem sabe como. E quando você demonstra extremo amor, Deus faz com que você consiga. Sabe, uma mulher que está gestante, uma mulher que quer casar com um homem, os dois são pobres, não sabe como que vai fazer o casamento, ela não sabe, não tem enxoval. Deus estica, Deus ele faz com que você consiga, pela devoção do seu coração. E ele ama pessoas assim, extremamente devotadas, entendeu? Ele reconhece isso. Ele se sente amado. Pela maneira como você ama as pessoas, Deus se sente amado por você através das pessoas. Você me ama, Pedro? Então, apacente minhas ovelhas. É assim que ele se sente amado.